Agora, quando são 8 horas mais 9 minutos, nós temos a nossa entrevista nesta manhã de sábado. A nossa entrevista de hoje, nós temos o pessoal do CETISA, mais uma vez aqui no Repórter Cultura, que tem sempre novidades, né, para trazer para a comunidade a respeito da educação. O tema Educação em Foco aqui com o pessoal do CETISA. Hoje nós estamos recebendo a Priscila Curbani e a Aurora Rupp. Elas vão falar sobre a experiência temática nas salas, né, temáticas de biologia e química lá no Novo Ensino Médio também no CETISA. Primeiramente, Priscila, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Muito bem, também Aurora, muito bom dia. Bom dia, obrigada por receber a gente aqui. Muito bem, vamos lá então. A Aurora é de biologia. Vamos falar então um pouco da biologia. Aurora, para a gente entender um pouco, e a nossa audiência também entender um pouco sobre o que nós vamos falar aqui, fala um pouco sobre a biologia. O que exatamente é a biologia? Se o nosso ouvinte, né, que está acompanhando a nossa programação, o que basicamente é o estudo da biologia? Tá. Na biologia a gente estuda a vida, né? E aí conjunto completo, né? Os seres vivos, como eles funcionam, a relação com o ambiente, tudo que está em volta para que essa vida exista no nosso planeta. E nesse caso, né, a gente vai contribuir o estudo da vida com várias coisas. Então a gente precisa ver seres vivos diferentes, a gente precisa entender processos, a gente precisa de experimentos para que a gente consiga entender como é o funcionamento de alguma coisinha, né? Tudo a gente tenta relacionar, porque vendo o estudo da vida, que é algo tão amplo, só sentado numa cadeira, num livro, acaba sendo monótono, né? E aí que eu queria chegar. É um estudo muito amplo, estudar a vida, né, e todos os processos envolvidos, mas como é que funciona no sistema tradicional o ensino da biologia? Sistema tradicional. No mais tradicional possível, a gente tem os alunos com seus livros e cadernos, sentados nas suas mesinhas, ouvindo, né? Como ouvintes, na maior parte do tempo. Em alguns momentos, possibilitando uma relação entre eles, uma atividade em grupo, uma atividade um pouquinho mais dinâmica, mas a maior parte do tempo, eles são muito mais ouvintes do que participativos nesse processo, né? Do que ativos. E aí os conceitos da biologia, eles precisam ser decorados, para depois ser cobrados, né, numa avaliação, enfim, precisam ser decorados. Mas aí que tá estudados e decorados. Isso. Só que esse que é o problema, porque algo que a gente decora, a gente não aprendeu de verdade, né? Deixou de ter um significado pra gente aquilo. E aí vem, então, a gente vê o que é a biologia, como é que ela é tratada no ensino tradicional e como ela é tratada, então, na sala temática de biologia lá no CETISA. Tá. Na sala por área de conhecimento, a gente tem a possibilidade de fazer várias atividades muito mais práticas, de trabalhar muito mais em grupo, porque até a disposição da sala, né, eles não ficam mais um atrás dos outros. A gente tem o material todo lá. Então, quando a gente vai fazer uma observação no microscópio, por exemplo, estou estudando célula, tenho a possibilidade de ver uma na hora, ao vivo, é muito mais enriquecedor, tanto para os estudantes quanto para a gente também, partir de uma base de que, vocês estão vendo aqui, isso que vocês estão vendo. Não é um vídeo, não é uma foto. É uma essa célula que a gente coletou agora aqui, pegamos da bochecha de um dos alunos. Isso é muito mais enriquecedor, isso traz muito mais aprendizado para o aluno do que ficar lá só vendo no projetor a foto da célula no desenho lá, coloridinho, bonitinho, que é algo que está distante da realidade dele, né? Não é algo que nossa, não é uma célula minha, da minha bochecha, da bochecha do meu colega. Uhum. E o trabalho, então, dessa sala, hoje uma sala, né, por área de conhecimento, na área de biologia, vocês contam com o que de disposição lá para fazer o ensino, para realizar o ensino? A gente tem equipamentos laboratoriais, assim, né? Microscópio, as placas, coisas que a gente precisa no dia a dia. E boa parte dos materiais utilizados, a gente consegue coisas que, por mais incrível que pareça, são simples, mas é porque a gente precisa para isso da vida, né? Então, a gente precisa folhas, a gente precisa coisinhas, a gente sempre consegue coletar ou na escola ou, né, na outra unidade do CETISA. Então, a gente tem bastante material
disponível, né, kits histológicos, tudo que a gente precisa ali para fazer esses estudos, a gente consegue sempre. Muito bem. E agora nós vamos falar com a Priscila, que a Priscila é da área da química, né? E vamos seguir o mesmo processo, Priscila, porque eu acho que é um processo que facilita também para o nosso ouvinte, para a nossa audiência entender como é que funciona essas áreas temáticas, essas salas temáticas lá no CETISA. A química, se eu quiser de forma resumida saber o que é o estudo da química, o que é então? Bom, a química ela é uma ciência bastante ampla, né, que utiliza bastante a matemática como suporte, utiliza bastante a biologia, né, também como suporte, mas ela estuda a matéria e todas as suas transformações. E sim, os materiais didáticos, independente da editora, eles sempre são muito teóricos. E a teoria ela é bastante importante. Eu preciso entender essa teoria, eu preciso compreender essa teoria. Mas a química, a física também falando um pouquinho agora, para o aluno geralmente ela é muito abstrata. A química é muito abstrata, a física é muito abstrata. E eu preciso fazer com que o aluno entenda sim a teoria, mas que ele consiga aplicar isso no dia a dia. Então que ele entenda, por exemplo, por que o álcool 70, especificamente o 70, é usado na asepsia das mãos e não numa outra concentração. Qual é a lógica disso, né? Se eu estou misturando duas substâncias e há mudança de cor, por que ocorre essa mudança de cor? O que explica essa mudança de cor? Então, a sala por área de conhecimento, como a Aurora mencionou anteriormente, ela me traz uma série de recursos, né? Que fica muito mais fácil para o professor o acesso desses recursos. Porque hoje, se eu quero dar uma aula experimental, eu tenho que levar tudo para a sala de aula naquele momento, né? Fazer o experimento, recolher tudo ao final, né? Então, tem toda uma logística que demanda tempo. E eu acabo tirando esse tempo dos alunos por conta dessa organização. A sala, por área de conhecimento, como eu mencionei antes, ela vai deixar todos esses equipamentos, todos esses materiais à mão, né? Então, agiliza o processo. Então, no meio de uma aula, eu estou resolvendo um exercício e o exercício ele aborda determinada transformação. Eu tenho material ali, eu pego rapidinho e demonstro para o aluno como que isso acontece. É muito mais rico porque ele consegue associar aquela teoria, aquela resolução de exercício ao acontecimento, né? Então, ele consegue levar isso para a vida dele. E uma outra coisa que o CETISA já faz há bastante tempo, embora nós não tenhamos ainda até 2024, né, as salas por área de conhecimento, é a integração entre as áreas, né? Então, por exemplo, eu realizei um trabalho juntamente com o professor de História, a Aurora de Biologia realizou um trabalho juntamente com o professor de Filosofia. Então, nós tentamos, sempre na medida do possível, entrelaçar as áreas de conhecimento, para que o estudante consiga fazer o máximo de conexões possíveis, né? Para que ele entenda, por exemplo, como é que a descoberta de uma pequena partícula na década de 30 fez com que a Segunda Guerra Mundial terminasse, né? Então, ele tem que associar essa questão de uma coisa que aconteceu lá na química e que mudou todo o rumo da história da humanidade, né? Então, essas associações são muito importantes. Então, a sala por área de conhecimento, ela vai facilitar essa dinâmica. E o aluno não só vai perceber que o professor vai ter um pouco mais de facilidade para demonstrar algumas coisas, como eles também terão maior possibilidade de mexer nesses materiais, interagir com esses materiais, né? Então, quando eles forem lá para a graduação, independente da área que eles escolham para estudar, uma engenharia, área da saúde, que eles tenham um pouco desse traquejo de laboratório, que eles entendam o método científico, que eles entendam como é uma rotina de laboratório, quais são as regras, né, a serem seguidas, a segurança principalmente. Então, isso é que eu vejo assim de mais valioso. É ir criando essa percepção de rotinas, de espaços, de posturas, né? E para 2025, nós teremos 7 salas por área de conhecimento. Então, todas elas foram estudadas pelos professores, né, que são especialistas em cada área, e elaboraram essas salas ou projetaram essas salas de acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, eu e a Aurora, quando surgiu essa oportunidade
de nós organizarmos essa sala, nós pensamos em coisas mais básicas, como a Aurora mencionou, né? Reagentes que não são tão caros, ou que nós conseguíssemos comprar sem alguns controles, né? Que alguns reagentes exigem, né? Vidrarias básicas, mas que eles tivessem o mínimo possível para interagir com essas duas ciências de forma mais fácil possível, né? De forma mais dinâmica possível. Muito bem. Quando a gente fala da química, quando a gente fala da biologia, o grande desafio sempre foi, se eu lembro da minha época de escola, se eu lembro da época de ensino médio e da formação posterior também, o grande desafio sempre foi trazer essas matérias para a realidade do aluno. Porém, a gente sabe também que elas têm um cunho de desenvolvimento racional, né? de inteligência até, no desenvolvimento do pensamento do aluno, e que as matérias que são base aí, a matemática, né? são a base, a matemática e inclusive a língua portuguesa, porque você, como uma professora de química, vem aqui e se comunica muito bem, consegue comunicar a sua matéria técnica, porque você tem uma base do português, né, excelente, e sem isso as crianças, os adolescentes ou a pessoa, né, sem a interpretação da situação, a interpretação da situação. Então, o grande desafio, e certamente você lá na sua formação, eu na minha formação lá atrás, a gente não tinha o acesso a esse tipo de educação com salas por conhecimento, enfim. Então, o que a gente pensa é que essa preocupação, ela pode alavancar ainda mais, né, o conhecimento, alavancar ainda mais a proficiência do aluno de maneira geral. Não só na química, porque se a gente falar da química especificamente, pode sair um professor de química daí, alguém que vai se interessar pela química e vai fazer isso a sua profissão, a sua carreira, mas como isso pode formar uma pessoa na sua integralidade. Eu acho que essa é a principal preocupação. E esse é o desafio. Então, se nós lá atrás a gente não tinha estudo e a gente precisou correr atrás da formação integral, agora, com isso, com essas ferramentas, com essas facilidades, tanto professores quanto alunos têm a sua vida, de certa forma, facilitada, não tem? Hoje a quantidade de informações é muito grande, né? Então, eles são bombardeados o tempo inteiro por informações que vêm de todos os lados. E eles têm um acesso ilimitado às redes sociais, principalmente. Mas eu sempre digo para eles o seguinte: olha, eu acho muito interessante isso, eu acho muito válido, porém, vocês precisam entender, interpretar essa informação, se ela é verdadeira ou não. E para isso vocês precisam de um certo conhecimento. Por isso que vocês estão aqui na escola e nós precisamos mostrar para esse aluno que nem toda a informação que ele recebe é verdadeira. Então, ele precisa dessa parte que nós falamos anteriormente, da teoria, do estudo, né? Por quê? Porque às vezes eu leio alguma coisa lá de química, por exemplo, mas que quando eu vou olhar a data, não confere. Então, aquilo não aconteceu naquela época, né? Simplesmente porque naquela época, por exemplo, não se tinha conhecimento da eletricidade. Então, como é que eu tenho um experimento que foi desenvolvido com eletricidade, sendo que nessa época a eletricidade não era conhecida ainda? Então, eles precisam linkar as informações. Eles precisam linkar. Então, eu sempre digo para eles: gente, olha só, nós temos um problema aqui, assim, assim, assim. Só que eu preciso de uma certa leitura para interpretar isso. Para saber se essa informação é verdadeira, para saber se essa informação é válida. Qual é o contexto? Qual foi o período histórico? Né? Então, eu preciso muito dessas informações. Você começa a integrar. Isso. Então, eu não posso desconectar as coisas. Interpretação. Exato. Então, por exemplo, um aluno perguntou para mim essa semana: professora, mas vai ter o Enem agora, né? Amanhã nós temos a primeira fase do Enem, no próximo domingo a segunda fase. O que eles podem cobrar, por exemplo, em química? Eu disse: gente, olha o que está acontecendo no mundo, né? A questão das queimadas, a guerra na Ucrânia, então eles podem perguntar sobre usinas nucleares. Então, estuda um pouquinho de radiação, né? Então, tudo que acontece no mundo, você tem que interagir com essas notícias. Porque tudo isso pode ser base
para questões de qualquer componente, de química, de física, de biologia, pode ser tema da redação. Então, se você está bem informado, se você lê bastante, né? Se você consegue acompanhar o que acontece no mundo, o que acontece na tua comunidade, fica mais fácil de entender. Então, não é simplesmente pegar a tabela periódica e decorar a tabela periódica, mesmo porque isso não se faz, né? Não se decora a tabela periódica, você entende o porquê que ela está nesse formato. Tem uma lógica por trás disso. Então, você precisa, sim, estar muito atento a tudo o que acontece, para que você consiga fazer conexões e entender se aquela informação é verdadeira ou não. Muito bem, e para a gente, assim, encaminhando aqui para o final da nossa conversa, que está muito boa, aliás, eu só queria também ressaltar que no ensino tradicional, né, o que a gente via? A gente via a prevalência dos adolescentes, dos jovens que tinham um pouco mais já vinham com uma formação melhor, uma base melhor de português, de matemática. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que os melhores, eles eram sempre favorecidos pelo sistema tradicional, porque aqueles que tinham um desempenho já um pouco mais dificultado, eles acabam ficando para trás. E aí, o sistema de reprovação, enfim. Agora, o que muda com o ensino médio? Mas para que também simplesmente não traga pessoas que não tenham, não acolha, né? Acolher não é a palavra aqui, porque o acolhimento ele é necessário em qualquer situação. Mas eu digo assim que passe, né, que eleve uma pessoa que muitas vezes o aluno que não esteja com o desempenho tão bom também não pode ser simplesmente içado sem que ele tenha o desempenho. Mas o meu raciocínio está correto, que esse formato ele favorece um equilíbrio melhor do aprendizado de todos? Favorece. Favorece porque quando nós... Bom, eu vou usar uma palavra que talvez não seja muito adequada, mas quando nós analisamos um estudante, eu tenho que entender que cada estudante tem habilidades específicas. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que não é tão bom na matemática, mas ele é excelente lá nas linguagens e vice-versa, né? Então, eu não posso avaliar o meu estudante simplesmente por uma prova escrita. Então, ele precisa ser avaliado, digamos assim, ou analisado em vários aspectos. Então, nós temos estudantes, né, lá no CETISA, que têm uma habilidade para teatro, para música, fantásticos, né? Então, eu tenho que considerar tudo isso. Então, quando eu falo numa sala que vai trabalhar com várias habilidades, eu estou abrangendo todos os meus alunos. Não só aquele que vai bem numa prova escrita, né? Mas aquele que se comunica muito bem, aquele que consegue elaborar um projeto, né? Aquele que consegue pensar e desenvolver um experimento, né? Então, eu estou abarcando todas as habilidades dos meus alunos. E não só aquele que vai fazer uma boa prova escrita. Como a Aurora falou, que às vezes decorou um conceito e que amanhã ele não vai mais lembrar, né? Mas quando ele vivenciou esse quando conceito... ele vivenciou, e aí eu proporciono a esse aluno várias possibilidades. Então, ele tem como mostrar isso, ele tem como trabalhar isso de diversas maneiras. E esses espaços novos que estão sendo criados agora para 2025, pensam exatamente nisso. Nas várias habilidades, contemplando todos os alunos. Tem mais uma coisa ainda, se eu puder acrescentar, claro. Que é também a possibilidade deles interagirem e verem as habilidades diferentes que os outros têm. E aprenderem juntos. Porque é algo que a gente não tem ainda tanto e que é tão enriquecedor eles trocarem experiências, cada um da sua forma de entender e de aprender, que são as mais variadas dentro de uma sala, poder contribuir um pouquinho com a aprendizagem do outro, contribuir com o colega e com o desenvolvimento muito mais integral de cada um. O coletivo, né? Uhum. Muito bem, né? A gente está vendo aqui que realmente é uma maneira diferenciada de encarar o ensino, porque nós estamos com duas professoras aqui, uma de biologia, outra de química, e nós estamos falando do ensino de uma maneira, né? Falamos muito pouco de química, muito pouco de biologia aqui, mas falamos de ensino integral, né? Onde tudo é importante, tudo é levado em conta. Então, quero agradecer a presença aqui da Priscila e da Aurora, para esse papo bacana aqui sobre educação, especialmente sobre as salas de conhecimento temático lá do CETISA. Um abraço, Priscila, muito obrigado pela participação.
e também para a Aurora, né? Muito bom dia para vocês, um excelente final de semana.